Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus nessa tarde? Hoje eu estou percebendo que realmente os irmãos são radicais. Nós estamos aqui 5 horas da tarde num calorão e os irmãos estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E eu sou mais radical do que você porque eu vim de blazer ainda. Vocês acham que é radical quem usa camiseta? Não. Aqui está alguém que é radical. Mas se eu não aguentar minha radicalidade, me dá liberdade de tirar durante a palavra. Ok? Eu só uso porque eu acho que eu fico mais bonito, mas acho que é um empreendimento desnecessário. Hoje eu gostaria de compartilhar algo com você e eu queria muito a sua atenção. Porque eu vou te dizer algo que não é um clichê. Aqueles que me conhecem sabem, eu não tenho essa coisa de frases de efeito, nada disso. Mas eu creio muito no poder da palavra, no poder do Evangelho. E eu vou te dizer algo, do meu espírito hoje. Você não vai embora como você chegou. Porque o Espírito vai fazer algo na sua vida nessa tarde. Eu te digo isso porque hoje de manhã eu estava em mente com uma coisa e o Espírito Santo falou para eu mudar a minha palavra, para eu pregar o que vou pregar para você agora. E isso me comove, porque eu sei que se não é por causa de todos que estão aqui, tenho certeza que por causa de alguns, o Espírito Santo está direcionando algo nessa tarde. Mas de alguma maneira todos vão ser nutridos, todos vão ser abençoados. De alguma maneira a palavra vai nos limpar, vai nos podar, para que possamos frutificar mais abundantemente para o Senhor. E eu vou falar algo hoje que eu não me lembro de ter falado alguma vez. Talvez eu já falei, mas não me lembro. E que está no meu coração hoje, eu gostaria de compartilhar. É sobre o pecado sexual. E eu gostaria de falar sobre o ciclo do pecado. Mas especificamente o ciclo do pecado sexual. Mas eu não vim aqui hoje, aliás não só hoje, dia nenhum, para trazer condenação sobre a sua vida. Eu vim trazer palavra de vitória, de vida e de esperança para o seu coração. Você vai sair daqui muito mais cheio de fé, muito mais cheio de segurança para andar no caminho, na luz, na presença do Senhor. No entanto, frequentemente, jovenzinhos me mandam mensagem, me mandam e-mail, alguns me ligam, né? Meu telefone, todos os membros da igreja têm meu telefone, muitos ligam, e muitos deles, angustiados, me ligam chorando, porque não querem o pecado. Você está aqui hoje porque você não quer o pecado na sua vida. Não, você quer andar em santidade, você quer andar em pureza, porque você foi conquistado pelo amor, pela graça do Senhor. Mas vem as tentações, e a idade é uma coisa maravilhosa. Você vai descobrir o tanto que é bom ser jovem depois que você inteirar 50. Aí você vai dizer, é um desperdício a juventude na mão dos jovens. Eu faria muito mais bom uso dela hoje, mas Deus deu para você. E eu quero dizer que o Espírito Santo está zelando por você. E se esse tem sido o seu clamor, eu quero dizer para você, Deus é bom. O primeiro pensamento que vem na cabeça de um jovem que ainda não nasceu de novo, não se converteu, é que Deus está privando ele de algo. Está privando. Por que proibir? Por que eu não posso ter sexo livremente? Há um tempo atrás, estava na igreja, no culto, e um jovem veio conversar comigo depois do culto. E ele era amaziado, mas é bem jovem mesmo, devia ter uns 19, 20 anos de idade. E eu disse para ele, filho, você tem que casar, senão você não vai ser batizado, porque você é muito jovem. E aí, o que está acontecendo? Os irmãos não estão ouvindo? Está ouvindo agora? Ainda não?
Ok. Alô? 1, 2, 3. Está ouvindo? Melhorou? Ainda não? Ok, agora eles já estão cientes do problema, eles vão trabalhar para resolver. Ok? Se nós fizermos silêncio, ficarmos quietos, cessarmos toda a movimentação, você vai conseguir ouvir até que eles consigam consertar o problema. Mas esse jovem, 19, 20 anos, e ele falou: pastor, eu não preciso me casar, por que eu preciso me casar? E eu disse para ele, falei: olha, se fosse uma questão só entre você e a moça, eu realmente diria que é mesmo, faz como você achar melhor. Mas a questão nunca é só entre o rapaz e a moça. A questão sempre tem Deus envolvido. Eu disse para ele: e um dia você vai ter que prestar conta, vai chegar diante de Deus. E por mais que essa moça que está com você diga que ela não se importa, por mais que ela diga que para ela o importante é estar com você, acredite em mim, no fundo do coração dela ela quer sentir compromisso e aliança, segurança com você, e você está negando para ela. E a questão é, Deus está vendo isso. Então a questão não é você, nem a questão é ela, a questão é o Pai. O Pai está olhando. Faça aquilo que é a vontade do Pai na sua vida. Eu dizia para ele: por quê? Porque novo convertido, na cabeça dele, Deus estava privando ele de algo. Mas não é, isso na verdade é amor de Deus. Deixa eu dizer algo, isso é um princípio da física. Quando você retém, quando você, vamos imaginar alguma coisa que você está colocando num recipiente, aquilo gera mais pressão e poder. Quanto mais você guarda, mais poder quando é liberado. Mas quanto mais você solta, mais dissipa, menos poder tem. Isso vale para o sexo também. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Deus criou o sexo, foi Deus que criou o sexo. Deus é bom e só faz coisas boas. Quando dizem amém? Deus criou o sexo. Deus é tão bom que, na verdade, o primeiro mandamento que Deus deu para o homem foi fazer sexo. Deus disse para Adão: vai crescer e multiplicar agora. Primeiro mandamento, porque é bom. Mas Deus restringiu. Deus colocou dentro do casamento. Entende? E dentro do casamento, restrito, no ambiente fechado, a energia é guardada. E quando ela é liberada, é algo poderoso, gratificante, maravilhoso. O que o diabo faz? O diabo tira desse ambiente fechado. E é como um gás que é liberado no ambiente aberto. Ele dissipa. Ele não tem poder. Ele é algo que não satisfaz. E é por isso que muitos estão o tempo inteiro tentando encontrar prazer. E talvez ele fique achando que o problema é porque não tem uma parceira ou um parceiro. Mas não é. É porque a energia está sendo dissipada. Guarda a energia para ser usada da maneira de Deus na sua vida. Nós creem que Deus é bom. Deus é bom e Ele não está privando você de nada. Mas a primeira acusação que o diabo fez na mente da mulher, lá no Éden, foi essa. Não é assim que Deus disse? Pode comer de todas as árvores do jardim? E a mulher falou: pode comer de todas, mas não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Porque no dia que comer, morre. E o diabo falou o quê para a mulher? A serpente falou: é certo que não morrereis. Deus não quer que você come, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, Deus é mau e está retendo algo de você. Ele está querendo privar você de algo. Essa é a mentira que o diabo contou no Éden e continua contando até hoje. É a mentira de que Deus não é bom. O ímpio desconfia quando nós falamos da bondade de Deus. Ele fica pensando: mas é possível Deus ser bom desse jeito? Quando você fala da graça de Deus, muitas vezes ele fica olhando meio perplexo, dizendo: nunca ouvi falar nisso. Como é que é? É como Filipe, como Natanael, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Deus pode ser tão bom desse jeito? Mas glória a Deus, porque Deus é bom. Deus é tão bom que nós somos capazes de descrever a sua graça, a sua imensa bondade liberada sobre nós. Quantos dizem amém sobre isso? Então, a palavra do Senhor nos diz que Deus fez o sexo e fez ele para ser desfrutado,
para termos prazer. Mas quando tirado do lugar onde Deus planejou, que é o casamento, aí o sexo se torna pecaminoso. E aí, nós entramos com uma questão agora. E eu quero hoje falar de muitos conceitos para você. E o primeiro é esse: pecados não são iguais. Ok? Existe um conceito que disseminou-se no Brasil e é falado em todo lugar. É incrível. Não sei exatamente qual era a intenção de quem começou a falar isso, mas é aquela expressão que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Quantos já ouviram isso alguma vez? Para Deus tudo é igual. Presta atenção, eu não sei qual foi a intenção de quem falou isso. Se a intenção dele foi dizer que um único pecado é suficiente para condenar o homem ao inferno, ele estava certo. Não faz diferença o tamanho do pecado. Um único pecado seria suficiente para condenar o homem ao inferno. Um único. No entanto, é tolice você pensar que os pecados são iguais. A Bíblia não trata os pecados como todos iguais. E o próprio Senhor Jesus, quando ele estava diante de Pilatos, ele falou o que para Pilatos? Maior pecado tem quem me entregou para você. Quem foi que entregou Jesus, o Senhor Jesus, a Pilatos? Foi os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E o Senhor disse, eles têm um pecado maior diante de Deus. O Senhor disse para os fariseus, na verdade ele disse isso para os moradores de Cafarnaum, de Betsaida, não é? Ele disse, vai ter menos rigor no dia do juízo para os moradores de Sodoma do que para vocês. Ou seja, o pecado daquele pessoal era mais grave do que o pecado dos sodomitas, que é um pecado bem na moda hoje em dia. Não é? Quer dizer, há diferença de pecado. E aí você vai dizer, pastor, então qual que é a diferença? Eu não vou dizer para você, não há necessidade de ficar pensando em classificar um pecado ou outro. Mas Paulo diz isso, pegue sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. Paulo diz assim, fugir da impureza. Bom, guarda bem essa orientação apostólica, tá? Se puder sublinhar na sua Bíblia, sublinhe. Fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade, e eu não sei se você gosta de saber o significado da palavra no original. A palavra imoralidade aqui, no original é porneia. Porneia, no grego. Essa palavra porneia soa parecido com alguma coisa que você conhece hoje. Bem claro que é pornografia. Olha aqui, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, porneia, peca contra o próprio corpo. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou classificar todos os pecados dessa maneira. Você vai colocar um único pecado aqui e vai colocar todo o resto do lado de cá. Isso significa que tem um pecado único que é diferente de todos os outros. E esse pecado é o pecado da imoralidade, da pornografia, porneia, todo pecado ligado ao sexo. Paulo diz, todo pecado que você comete é fora do corpo, porque ele é etéreo, né? Ele não é concreto, ele não é contra o corpo. Mas o pecado sexual você peca contra o corpo. Paulo não diz aqui exatamente quais são as consequências para esse pecado, ele não está preocupado com isso, mas ele faz uma afirmação poderosa: não brinque com esse pecado, não trate ele de maneira comum, não trate na sua mente esse pecado com aquele pensamento de que todo pecado é igual. Quando você aprende uma doutrina errada, isso acaba atrapalhando, prejudicando, produzindo um resultado no seu comportamento. Quando você acredita que todo pecado é igual, que não existe pecadinho nem pecadão, como é assim que os irmãos às vezes dizem, qual a consequência disso? Primeira consequência óbvia, não é? Você vai resolver tratar coisas pequenas da maneira igual a algo realmente relevante. Isso produz um problema sério. Então, você acabou de, infelizmente, você passou a velocidade permitida e você foi multado. Pecado. Pecado. Mas esse pecado não se compara com um assassínio. Como é que você vai sentir agora angustiado? Gente, eu furei o sinal.
eu passei a velocidade permitida, eu andei a 90 e o limite era 80. E você vai sentir angustiado como se tivesse matado alguém? Não vai. E se estiver sentindo, isso gera um problema na sua cabeça, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas a consequência inversa é também alguém cometer um crime e dizer: isso aqui para Deus é igual a mentirinha que eu contei. É tratar um pecado grave como se fosse insignificante. Paulo diz: todos os pecados são fora do corpo, mas tem um que é no corpo, tenha muito cuidado com ele. Isso significa que ele tem consequências mais sérias. Significa que não vai ser tratado de maneira comum. E é interessante que é um pecado que as pessoas não conseguem enxergar, vamos dizer, moralmente, qual o problema. Porque as pessoas só conseguem obedecer, às vezes, se elas são convencidas pelo bom senso. Então, por exemplo, não roubarás. Bom, roubar é ruim, é claro, porque ninguém quer ficar sem o seu patrimônio, o outro vai violentamente tomar o que é meu, então roubar é algo ruim. Mentir, não podemos mentir. Por que mentir? Porque não tem confiança. Não existe confiança se existe mentira, então a mentira destrói relacionamentos, mentir não é bom. Mas aí quando você fala, você não pode ter sexo fora do casamento. Alguns falam: por que não? Qual o problema? Ela gosta de mim, eu gosto dela, nós somos liberados, somos livres, adultos, por que não? E aí o homem não enxerga o motivo, não tem o motivo. Mas é interessante que Paulo diz: todos os outros são pecados espirituais, mas esse aqui é um pecado físico. Ele atinge o seu corpo, entende? E atinge mesmo. Você sabe, eu vou falar uma coisa aqui agora. Bom, nós estamos entre jovens, né? Para entender o que eu estou dizendo. Às vezes você encontra adolescentes que ficam envolvidos em pornografia. Eles ficam envolvidos em pornografias, eles ficam viciados naquilo. E ficam horas envolvidos naquilo. E eles se envolvem na masturbação e com o tempo ele dissipa energia. E você encontra com ele, o semblante dele é de zumbi. Ele fica um semblante caído, ele não é concentrado, ele não é focado, ele não tem energia. Entende o que eu estou dizendo? Não é para você olhar para o lado, não é para você avaliar ninguém, não. Olha para cá. Estou vendo os rapazes olhando para o outro, não. Olha para cá, não desvia a sua atenção. Foca aqui. Por que isso acontece? Porque é um pecado contra o corpo dele. Ele está pecando contra o corpo. Algo está acontecendo ali, ok? E aí Paulo continua dizendo, olha o que ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aleluia. Diga: eu não sou meu. Diga: eu fui comprado. Diga: eu pertenço a Ele. Essa é a base do Evangelho, a redenção. O que é a redenção? Redimir significa comprar para Deus, comprar de volta. O Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos comprou de volta para Deus. Você agora pertence a Ele, por isso que você chama Ele de seu Senhor. Ele é o Senhor, porque Ele é o dono, porque Ele comprou. Tudo pertence a Ele. Mas sabe, eu não vim aqui dizer para você, muitas vezes você ouve ministrações legalistas, não é? E o pregador faz questão de assustar você, amedrontar você, dizendo: olha, se você cair no pecado sexual, os demônios vão entrar em você. Não, eu não vou dizer que o demônio vai entrar em você, não. Vou falar algo muito mais sério. Eu vou dizer que o Espírito Santo não saiu de você. Isso significa que onde você foi, você levou o Espírito Santo junto com você. Tudo que você fez, você levou o Espírito Santo para fazer junto com você. Está entendendo por que é um pecado tão mais sério do que os outros? Porque agora tem uma divindade habitando dentro do seu espírito. E ele não pode mais ser separado de você. É que alguns imaginam que o Espírito Santo vai embora quando você peca. Se ele fosse embora quando você peca, ele não ficaria com você quase hora nenhuma. Porque nós tropeçamos frequentemente. Ele não vai embora. Sabe por que ele não vai embora? Porque você é uma casa lavada pelo sangue do Cordeiro. Então ele pode permanecer com base no sangue. Mas quando você peca, você produz uma contradição espiritual. Entende? Quando você se envolve em problemas que envolvem a pornografia, você coloca o Espírito Santo no meio. É preciso lembrar-se disso. É preciso ter temor disso. Entende o que eu estou dizendo? Uma vez eu fui orar com uma irmã. E eu não fico assustando ninguém, não.
Mas eu fui orar, não era irmã ainda, hoje ela é uma irmã maravilhosa, mas isso já tem uns 25, 30 anos atrás, já era outra dispensação. E eu fui, agora eu falo assim, de coisa de 30 anos atrás. E aí ele chegou com ela, e eu falei, estou precisando de alguma coisa, pastor, ora por ela, é minha namorada, porque ela está vendo um sujeito preto, de capa preta, do lado dela. Aí eu falei, sei, quando a gente vê fora é porque está dentro. Expliquei para ele. Aí nós entramos para uma sala, eu fechei a porta, porque você sabe, essa coisa de endemoniado, às vezes sai correndo, então eu pego e tranco a porta, porque aí não tem como sair correndo. E quando eu fui orar com ela, ela ficou possessa, espírito imundo, ela foi liberta. Foi liberta de uma vez por todas e depois cresceu na fé, uma benção. Mas naquela hora, ela manifestou o demônio, foi liberta. E quando eu acabei de orar, né, o irmão, ele era da igreja. Eu falei para ele, filho, você estava dormindo com essa moça? Não, pastor, que é isso? Eu falei, bom, porque senão eu ia orar por você também. Eu não falei que ele tinha demônio, só falei que ia orar por ele. E fui embora. Naquela noite, era mais ou menos 4:30 da madrugada. Ele apareceu na porta da minha casa com a família inteira, gritando, pastor, abre o portão, pelo amor de Deus. Na hora que eu abri a porta, ele tinha uns 1,90 m de altura, desabou em cima de mim. Eu falei, irmão, o que está acontecendo? Eu menti, pastor. E eu não conseguia dormir com medo de demônio. Eu não vim aqui assustar você com demônio, não. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O Senhor disse que Ele não vai te deixar e não vai deixar mesmo. Quando Ele disse que nada pode separar você do amor dEle, é nada mesmo. E aquele que começou a obra, Ele vai concluir na sua vida até o dia de Cristo. Ok? Mas isso não muda o fato que precisamos de aprender a lidar com essa questão sexual diante de Deus. Agora, pastor, como é que eu posso vencer isso? Qual que é o grande problema do pecado sexual? Você sabe, existem pecados que eles acontecem de maneira automática, porque eles se tornam hábitos. Então, por exemplo, aquele novo convertido que chegou falando palavrão, ele fala palavrão sem ver. Então, se ele chega aqui e tropeça nessa caixa, ele solta um palavrão. Falar palavrão é pecado, mas ele não faz isso premeditadamente. Não é fruto de um processo. É o hábito, são anos e anos fazendo do mesmo jeito. Então, existem coisas que as pessoas fazem, que é pecado, mas que é resultado às vezes disso. Hábitos, costumes, que precisam agora de ser mudado. E com o tempo o Espírito Santo e os irmãos convivendo com você, você vai ser transformado. Mas há outros pecados que são diferentes. Eles seguem um processo. Eles acontecem seguindo uma rota espiritual. E o pecado sexual é um deles. Então, existe um ciclo. Eu vou chamar de ciclo. Pode colocar o PowerPoint, por gentileza. Eu vou chamar isso de ciclo do pecado sexual. Ok? Porque qual que é o grande problema desse pecado? É que ele tende a se repetir. Ele tende a se repetir. Ele acontece uma vez e você volta e cai de novo. E passa algum tempo, você volta e cai de novo. E parece que é impossível quebrar esse ciclo. Eu vou te mostrar hoje que esse ciclo pode ser quebrado pelo poder de Deus na sua vida. Você não é mais escravo, você agora é filho de Deus. Você é livre, completamente livre do pecado. Mas é preciso aprender certos padrões espirituais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Como é que funciona esse ciclo? Então eu fiz um gráfico aqui para ajudar você a visualizar isso. Primeira coisa, como é que o pecado começa? Com tentação. Primeiro vem a tentação. E aqui é preciso explicar algo para você, porque mais uma vez, se você tem uma compreensão errada da verdade, isso vai produzir problemas também na sua conduta cristã. E qual que é o problema de alguns irmãos? Em algumas igrejas, existe um ensino equivocado de que tentação já é pecado. Presta atenção, tentação não é pecado. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sentir-se tentado ainda não é pecado. Todos nós somos tentados porque temos uma carne. A nossa carne ainda é a mesma que nós tínhamos antes. A obra de Deus não atingiu ainda o nosso corpo. Nós estamos aguardando o dia que vamos ganhar um corpo glorificado, então não teremos mais carne.
ok? Enquanto isso, nós temos uma carne que não muda. Essa carne, ela é sujeita à tentação. Está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, por que você está falando isso? Porque se você acha que a tentação é pecado, já começa aí o problema, porque muitos não conseguem vencer. Entendeu? Como ele já está sentindo atraído pelo pecado, ele fala o quê? Já estou com vontade mesmo, ele já afunda o pé na jaca. Não faça isso. O fato de você sentir tentado não quer dizer que você pecou. Pastor, mas e qual nível de tentação? Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não diz, mas é só um exemplo, que não comerás pizza. É pecado comer pizza, ok? O que o diabo vai fazer então? Ele vai colocar uma pizza diante de você. E aí, se você conhece pizza, você sabe, muito antes de você ver a pizza, você sente o aroma da pizza. E quando você sente aquele cheiro de queijo com tomate e manjericão, você sabe, é marguerita. Aí você está lembrando, não posso comer pizza. Mas aquele cheiro vem. Na hora que esse cheiro vem, o que acontece com a sua glândula salivar? Ela é acionada. Você não tem controle sobre isso. Ela foi acionada. Sua boca encheu de água. Eu não sei se você é como eu. Eu de vez em quando eu tenho tanta vontade de comer certas coisas que eu abro a boca e esguincha a saliva. Você tem isso também? É um perigo conversar que às vezes dá um... Minha glândula salivar é muito eficiente. Olha para cá. Isso, pergunto para você, é tentação. Quantos concordam que é tentação? Mas já é pecado? Não! Mas pastor, eu estou com a boca cheia d'água. Mas não é pecado. Por quê? O seu corpo foi despertado. Mas você não tem nenhuma intenção de comer pizza. Você não está querendo comer pizza. Você na verdade está cheio de conflito sobre isso. Você não quer a pizza. Mas aí o diabo vem e te mostra a pizza. Ele fala, você não quer? É de graça, pode pegar. E aí você começa a angústia. Você chega perto e fala, não, eu sou crente, Jesus me ajuda. Não é verdade? Veja, você não quer. Isso é tentação. Não é pecado, ainda. Mas está com um beicinho de pulga para cair no buraco. Entendeu? Aí o que acontece? Chega uma hora que você não suporta a tentação e você fala, sabe uma coisa? Eu vou comer pizza só hoje. Aí você pega e vem para comer a pizza. Isso é chamado de quê na palavra de Deus? Intenção. Intenção já é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Intenção é pecado. Tentação não é pecado. Ainda. Intenção é, vamos imaginar que eu estou com a intenção de comer a pizza. Eu saio daqui com a intenção de comer a pizza, mas no caminho eu encontro o pastor Rafael. E na hora que eu encontro o pastor Rafael, eu fico super constrangido e falo, Senhor Jesus. Aí eu não como a pizza, mas já pequei. Eu sou o pior pecador que existe. Já pequei e nem provei o negócio. É exatamente esse o pensamento que algumas pessoas têm. Mas acredite, é menos pior a intenção do que a prática. Entende? Agora, eu fiz questão de usar a ilustração da pizza, porque a ilustração sexual ela é mais agressiva, mas é o mesmo princípio. Particularmente para homens, que são muito mais facilmente ativados. Ok? Jesus disse o quê? Lá em Mateus capítulo 5. Qualquer que olhar para uma mulher com o quê? Quem se lembra? Com o quê? Intenção. Ok? Então veja bem. Você está dirigindo o carro. Isso acontece frequentemente. Comigo acontece isso. Mas eu não tenho mais 18 anos. Então o que acontece? Estou dirigindo o carro. E tem um outdoor. E o outdoor tem uma mulher nua no outdoor. Que é um negócio espantoso. É difícil passar e não olhar. Está na sua frente. Aí você pega e olha. Presta atenção, isso é só tentação. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer nada com essa mulher. Eu não tenho intenção nenhuma de nada. Apenas foi colocado na minha frente. Entendeu? Mas como homem, eu posso ser atraído. O meu olhar é atraído para aquilo. Claro que eu tenho que fugir do pecado. Daqui a pouco eu vou falar isso. Mas presta atenção, isso ainda não é pecado. Só o fato de você ver ainda não é pecado. Ok? Ser tentado não é pecado. É importante eu dizer isso para você.
Porque se você não entender isso, você começa a desistir na hora. Você não pode desistir hora nenhuma, mas você vai desistir numa hora em que nem aconteceu nada ainda. Você vai ceder para o diabo. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então presta atenção. Tentação ainda não é o pecado. Então não se deixe envolver. Tentação é diferente de intenção. Aí vem a tentação. Presta atenção. Em algum momento desse ciclo, você vai ter que dizer não ao pecado. Isso é você que tem que fazer. Não vai ser o Espírito Santo que vai fazer. Você vai fazer. Essa é a única parte sua realmente nesse processo. Você vai ter que dizer não em algum momento ao pecado. Quando você disser não, o Espírito Santo vai agir do seu lado. Presta atenção, é melhor que você diga nesse momento. Diga nesse momento. Como é que é a maneira de dizer não? Nós lemos agora, 1 Coríntios 6,18. Qual que é a primeira frase que Paulo diz lá? Fugir da impureza. Qual que é a maneira de vencer a tentação? Fugindo, filho. A maneira de vencer o pecado é fugindo do pecado. A maneira de você vencer a tentação é correndo da tentação. É fugindo daquilo que dá ocasião ao pecado. Não é resistindo. Ok? A Bíblia não diz em lugar nenhum que você é capaz de vencer o pecado com alguma força de vontade sua. Não. Isso está além da sua capacidade natural. Você não pode. Então, não tente. Não tente. Qualquer coisa que induz ao pecado, corre. Corre. Faz como José. Quando a mulher do Potifar assediou, ele fez o quê? Correu. Correu. Essa é a vontade de Deus. Que você corra. Essa é a orientação que Paulo dá aos Coríntios. Ele fala para Timóteo também. 2 Timóteo 2, verso 22. É uma palavra para todos os jovens. 2 Timóteo 2, verso 22. Não vai projetar? Você vai ter que abrir a sua Bíblia no seu celular. Olha o que diz. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Olha a ordem bíblica. Foge do que, meus irmãos? Foge das paixões. Ok? Foge das paixões, tudo aquilo que desperta você. Foge daquilo que é pecaminoso. Agora é óbvio que aquilo que é mais apaixonante é o sexo. Aquilo que é mais envolvente é o pecado sexual. Presta atenção, a direção de Deus é muito simples. Fuja, fuja, corra. Uma coisa que ajuda muito é você ter irmãos com quem você pode compartilhar a sua tentação. Não compartilhe sua tentação com todo mundo.